Êxodo 20. Êxodo 20, 1. Capítulo 20, versículo 1. Diz assim, ó. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Olha só o primeiro mandamento que Deus dá. Não terás outros deuses diante de mim. Quantos deuses nós temos que ter? Só um. Jesus Cristo, você sabe que a Trindade é uma, né? Pai, Filho e Espírito. Pastor, como é que eu entendo isso? É fácil. Essa água, ela tem 3 estados. Esse estado aqui qual é? Qual o outro estado dela? Qual o outro estado dela? Sólida. É a mesma coisa. Deus é um e se manifesta em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito. É fácil entender. Mas quando você tem um outro Deus, você está indo contra os mandamentos de Deus. Está provocando o ciúme e a ira de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, versículo 4, nem semelhança do que é em cima do céu, nem debaixo na terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Não adorarás, nem lhe darás o quê? Culto. Se isso ainda não é suficiente para você deixar a idolatria, abra no Salmo 115. Abra aí. Salmo 100. Se você sair daqui hoje, não abandonar a idolatria, todas as suas orações não terão efeito, porque é um aparelho entre você e quem? E Deus. Suas orações não serão respondidas, porque você não se entregou totalmente a Deus, você está dividido. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou não. Honra somente a quem? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Porque diria às nações, onde está o Deus dele? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de quê? Quem é que fez as imagens? Vieram do céu? Foram feitas, e muitas em grande escala, pintadas e feitas por mão humana. Como pode um homem fazer Deus? Usa a cabeça. Tem gente que tem temor àquilo, reverência. É porque a religião embutiu na sua cabeça essa ideia enganosa, porque aquilo ali, de santo não tem o quê? Aqui, ó. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que o fazem, e quantos neles o quê? Por isso que a pessoa que crê e confia nele é morta igual a ele. Tem uma vida morta e espiritualmente é o quê? Aquela pessoa morta. Porque tal como o Deus dela é morto, ela também é o quê? Aí, ó, Israel confia no Senhor. Ele é como um amparo e seu escudo. Pronto. E se eu morrer na idolatria, pastor? Se você morrer na idolatria, a Bíblia diz assim, ó, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde em fogo e enxofre. A segunda morte é o inferno. Eu vim aqui receber uma palavra de fé. Ué, fé é isso aí, é você se libertar da mentira e conhecer o quê? Por isso que a Bíblia diz, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Verdadeiramente. Então, não endureça o coração. Não seja como o povo de Israel no Egito, perdão, no deserto, que não entraram na terra prometida porque eram duros de coração. Viram o mar se abrir, viram água sair da rocha,
viram o pão cair do céu, e quando se depararam com a terra prometida, duvidaram de Deus, disseram assim: Deus nos trouxe para morrer no deserto. Então, a verdade tem que ser dita. Tudo que eu li está onde? Mas há pessoas que endurecem o coração. Igual fez lá, abre o Salmo aí, vamos, não é para ler a Bíblia? Salmo 89. Tem gente que o problema dela, sabe qual é? É que ela não é humilde para aceitar a verdade. Tem pessoas que quando nós pregamos a verdade para elas, elas não têm bons olhos. Elas não olham para o pastor como mensageiro de Deus. Elas não veem aquela mensagem como Deus falando com elas. Elas levam para o lado pessoal. Tem pessoas que criam birra e rincha até com o pastor. Ah, não gosto desse pastor, não. Eu acho que ele é muito arrogante. Mas você vê que o diabo faz a pessoa levar para o lado pessoal, faz a pessoa ter maus olhos para aquilo que vai libertar ela. E quando a pessoa tem maus olhos, quando ela leva para o lado pessoal, ela vê o pastor na porta, esse pastor, fui. Quando ela vê que o pastor, ela tranca o coração, porque ela não tem bons olhos. Ela acha o seguinte: não, esse pastor aí, ele o que ele fala não pode me ajudar. Quer dizer, o diabo trabalha dentro da cabeça da pessoa e dentro da igreja. 81, versículo 12. 11. Olha só, se não são assim essas pessoas. Mas meu povo não quis me escutar a voz. Quer dizer, Deus está o quê? Mas Deus vai falar pela Bíblia? Vamos ver se Deus fala pela Bíblia, vai. Vê se você ouve. Deus tem que falar através de alguém. Deus tem que usar a boca de alguém. Mas Israel não quis ouvir a minha voz, escutar a voz. Israel não me atendeu, está vendo? Assim deixei andar na teimosia do coração. Então tem gente dentro da igreja que está assim, na teimosia do coração. Aí aqui, teimosia não quer largar o vício, teimosa não quer ser fiel, teimosa não quer largar a fofoca, teimosa não quer obedecer, teimosa, sabe que a pessoa é teimosa? Aí que diz, teimosa do coração, siga os seus próprios conselhos. É quando a pessoa diz assim: eu penso diferente. Está na Bíblia? Não. Então, tu está enganado. Aí aqui, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Deus quer que eu e você escute Ele. E quem escuta Deus, anda no caminho de Deus. O próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Quem ouve a voz de Jesus, segue os conselhos dele. Aí Deus diz, aí ele fala, que se a pessoa ouvisse, ele iria de pronto, no 14 fala, lhe abater o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Aí Deus fala, que ele iria servir essa pessoa. Então abra o seu coração. Para quem? Para Deus. Para concluir, lá no livro de Lucas, você vê aqui, 2 malfeitores. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, a pessoa estava ali na cruz, orgulhoso, prepotente, estava numa situação terrível, sabia que aquele era Jesus, mas se achou no direito de julgar Jesus. Não é o Cristo? Então salva você, salva a gente também. O outro ladrão diz assim, respondeu, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem a menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, porque eles tinham roubado, estavam pagando por isso. Mas esse nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo onde? Por quê?
porque aquele ladrão se arrependeu. Então você vê que hoje, nem todos que entram na porta daquela igreja, naquela porta da igreja, recebem de Deus o que Deus tem para dar. Nem todos que entram por aquelas portas recebem de Deus o que Ele tem para dar. Há quem entre por essa porta e sai do mesmo jeito. Há quem entra condenado e sai condenada. Há quem entra doente e sai doente. Há quem entra vazio e sai vazia. Não é porque Deus faz acepção. Não é porque Deus rejeita. Não é porque Deus não acode. É porque da parte da pessoa não há entrega. Não há arrependimento, não há obediência, não há sinceridade. A pessoa pensa que o templo, ou o que nós fazemos na reunião, as nossas orações, ou o que é feito, vai salvá-la, vai livrá-la. Quando a Bíblia diz que o justo é salvo pela sua fé. Por mais que eu use a minha fé e o poder de Deus se manifeste, os demônios manifestem, porque nós provocamos isso, crendo no que Jesus disse, em meu nome expelirão demônios. Por mais que nós desafiemos e os doentes são curados, os miseráveis se levantem, mas cada uma daquelas pessoas creram, obedeceram, se entregaram, confiaram, votaram, sacrificaram. Não é a igreja, não é a oração, é a pessoa que se entregou para quem? Você vê 2 ladrões diante do Salvador, um foi para o inferno, outro foi para o céu. Assim é na igreja. Uns estão indo para o céu e outros continuam onde? Uns estão prosperando, outros continuam na miséria. Uns se levantam, outros continuam caídos. Ué, mas não estão diante de Deus? Não estão diante do Salvador? Não estão diante daquele que tem todo o poder? Não adianta estar diante de Deus se você não se entrega, se você não obedece, se teu coração é duro, se você é uma pessoa teimosa, se você não aceita a verdade. Não adianta. Se eu não mandar aqui da terra para o céu obediência, as promessas não se cumprem. Veja que aquele ladrão se arrependeu. Senhor, eu errei, estou pagando pelo meu erro. Mas ele disse para o outro ladrão, esse nada fez. Senhor, me salva. Quando vieres no teu reino, porque Jesus pregava o reino dos céus, me salva. Jesus falou, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Porque ele estava condenado à morte. Porque ele se arrependeu. Então, você pode ter sido o que foi nesse mundo aí fora, pode ter pintado 7. Se você se arrepender e largar essa vida, Deus te perdoa e você vai ter direito à vida eterna. Mas se você quer continuar nessa vida, ouve a mensagem, continua no engano, na mentira, na idolatria, na fofoca, no ódio, no vício, no adultério, na prostituição. Se você não abre mão da vida velha, você não pode ter uma vida nova. A vida nova é para quem abre mão da velha. Você não pode querer abraçar uma vida nova apegada à vida velha. Se hoje você se arrepender, confessar, se humilhar e se converter do teu mau caminho, abandonar esse caminho de trevas, dar sinais de arrependimento, sinais que você quer, Deus vai te dar, acima de tudo, a salvação. E aqui na terra, por essa obediência, você vai ter direito às benesses do reino. Ele vai suprir tua necessidade. Com perseguição, com luta. Você não vai deixar de enfrentar lutas, você não vai deixar de enfrentar gente ruim nesse mundo, você não vai deixar de enfrentar injustiça, você não vai deixar de enfrentar problemas, mas Deus vai estar contigo em todas elas. E como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Pode vir o que vier, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai te dar vitória. Mas se você não se arrepende, você está condenado e desinstituído, completamente desinstituído. Você não pode, de maneira alguma, receber um cumprimento de uma promessa, porque a promessa é condicionada à obediência. Como você não obedeceu, Deus não pode fazer o quê? Nada. Deus disse para Satanás, observaste meu servo Jó? Homem temente e íntegro e que se desvia do mal. E o diabo não pode fazer o quê? Nada, não pode acusá-lo diante de Deus. Quando você é justo, o diabo não tem direito na tua vida. E as promessas de Deus se cumprem. Amém? Por isso que eu quero convidar você que deseja entregar toda a tua vida para Deus. Ah, pastor, melhorei. Deus não quer que você melhore. Deus quer que você seja transformado numa outra pessoa.
eu quero convidar você a buscar conosco. Tem alguém que quer se batizar? Pega o que é seu, vem aqui diante do altar. Fiquem todos de pé, por gentileza.